Hello, good morning, students. Hello, good morning, welcome. Welcome to our classroom. Welcome to my English class. And let's go to start. Pessoal, sejam bem-vindos, né, à nossa sala de aula. Bem-vindos à nossa aula de inglês da semana, né? Então, estamos iniciando aqui o PET 3, o Plano de Estudos Tutorados, né? Volume 3, da primeira semana, ok? Então, nessa primeira semana, o que nós temos aqui? Quero alertar já, né? Para que vocês observem que a questão 1 é uma questão pessoal, tá? Então, vocês vão responder com base nas informações que vocês têm, né? De cunho aí pessoal, certo? A partir da questão 2 nós temos um texto, tá? Não é um texto longo, porém são 3 parágrafos aí de em torno de 5 a 7 linhas, né? De 5 primeiros, 7 último. E aí a gente tem um monte de informações. O primeiro exercício, ele versa, a primeira atividade, ela versa aqui sobre a localização de cognatos. Então, o que são cognatos? Tem isso também ali no formulário, tá? Para ajudar a lembrá-los. Que cognatos são palavras que em inglês, né, de certa forma, na sua estrutura, elas são parecidas com a palavra em português. Então, fica fácil da gente tentar recuperar o significado. Então, cognato é a palavra que tem na sua estrutura, em inglês, uma similaridade com o português. Logo, também nós teremos os falsos cognatos, que são as palavras que às vezes sugerem uma coisa, mas na realidade elas querem dizer outra. Talvez o falso cognato mais famoso que nós temos é o push, né? Push, para muitos pode sugerir que é um empurrar, e na verdade ele é puxar. Então, quando você vê o push numa porta, né, ou num botão, é para você empurrar e não puxar, tal como a palavra parece sugerir, tá? Então ela é um falso cognato, tanto quanto outras, ok? Então o que seria um cognato? Aqui eu já olhando para o textinho eu vejo a palavra social, né? O social do inglês e o social do português, então elas são cognatos, mantêm o mesmo sentido e têm uma estrutura parecida, né? Tá joia? No exercício 2, então vocês vão localizar palavras que através do olhar você consegue identificar o sentido dela, tá? Então lá eu sugiro um número, né? 4 ou 5, se não me engano, né? Já vamos conferir isso aqui, ok? Vocês vão colocar então para mim 5, pelo menos 5 palavras que podem ser recuperadas dessa forma. E de preferência colocando o sentido dela, o significado na frente, tá? Depois a gente tem mais uma sequência de questões que versa sobre o texto, tá? Então vocês vão localizar. E não precisa responder na ordem, tá? Vocês vão localizar a data da publicação, quem é o autor, e qual é a ideia central do texto, tá? Para a resposta da ideia central do texto, eu sugiro que vocês copiem o texto e joguem lá no Google Tradutor, façam esse movimento, essa experiência, até para aprender a utilizar esse recurso, essa ferramenta, tá? Então, com base no que nós vemos, né, Lockdown Diaries, né, diários do lockdown, né, desse fechamento aí da quarentena, 5 jovens italianos numa dura vida durante, né, durante a pandemia do coronavírus. Esse é o título, tá? Lockdown Diaries. Então seriam os diários do lockdown, 5 jovens italianos durante né, a pandemia do coronavírus ali, como que eles estão se virando,
tá? Então as perguntas elas são mais assim de localização de informação específica, tá? Eu tomei esse cuidado, uma ou outra aí no caso da que versa sobre qual a ideia central do texto, né? Que de repente aí vocês vão precisar ter fazer então essa tradução para poder compreender e responder essa questão. Gênero textual, né? Gênero então é aquilo, é conto, é poema, é reportagem, é notícia, é editorial, é uma crônica, né? Então, notícia não é porque a notícia ela tem característica de ser meio pontual, até passageira, né? É um gênero jornalístico, né? Precisa identificar qual é ele. As respostas das atividades, assim que vocês clicam para enviar, vocês já recebem as respostas. Confiram, façam com atenção. Tenham uma boa semana. Bye bye. See you. Have a nice week.